Bem, meus amigos, vamos voltando neste segundo bloco. Nós gostaríamos de definir o que nós espíritas chamamos de umbral. Mas antes, vamos falar do inferno pagão, que foi descrito, primeira vez, num romance, um romance mitológico, chamado Telêmaco. O autor chama-se Fénelon. Ele descreve o inferno e que foi adotado pelos primeiros cristãos e pela própria Igreja Católica e algumas igrejas protestantes e evangélicas. Nós espíritas não adotamos. Fénelon, ao descrever esse inferno, ele descreve várias situações de sofrimento. E ele diz é interessante, que ele concorda que outra pessoa que descreveu o inferno foi num livro chamado A Divina Comédia, de Dante Alighieri, um italiano. Mas voltando ao Fénelon, ele descreve esses sofrimentos e ele diz lá nesse romance que esse romance chama Telêmaco, que o pior lugar de sofrimento está reservado para pessoas hipócritas que enganam o povo através da religião. É interessante, porque quando Dante Alighieri, que ele conta a viagem que ele fez pelo inferno, ele fala a mesma coisa. Que o último lugar, o pior deles, estava lá as pessoas que enganaram a humanidade e outras pessoas através da religião, que se enriqueceram com religião. Então eu estou falando isso aqui até para chamar a atenção de certas pessoas que adotam a religião como modo de enriquecimento. Bom, mas isso quem vai julgar é Deus, não sou eu e nem você. O inferno cristão é um lugar físico, é um lugar onde vai os espíritos para sofrer. Físico e geograficamente material. E o primeiro teólogo que adotou a descrição de Fénelon chama-se Augusto Calais, um francês. E ele colocou este inferno nas entranhas da Terra, no centro da Terra. O outro teólogo que eu já citei é Dante Alighieri, que fez essa viagem e fala que o inferno era dividido em camadas e que estava localizados em despenhadeiros, em cavernas, em regiões tenebrosas, como ele diz no livro Divina Comédia. Bom, e ele diz, como eu já falei, ele diz que o pior lugar é onde ficam os hipócritas, que enganam o povo com religião, e também os suicidas. Agora, nós espíritas, inclusive há uma passagem na vida dos santos, tem 2 santos que eu gosto muito de ler a respeito, porque têm um conhecimento e uma sabedoria. É Santo Agostinho, que foi um dos maiores teólogos da igreja, e ele descreve que ele viu o inferno. E também tem Santa Teresa d'Ávila, que é outra de conhecimento espiritual fantástico. E ela teve a visão do inferno. Mas nós chamamos umbral. O que é umbral? Umbral,
para nós seria o purgatório, descrito e criado pela igreja no ano 593 depois de Cristo. Era citado em várias religiões, mas o purgatório não é um lugar de condenação eterna. É um lugar de condenação temporária. Essa nós espíritas concordamos e acreditamos. Não como lugar físico, geográfico, mas como lugar onde o espírito está em sofrimento. Os espíritos estão sofrendo pelos erros que cometeram. E que esses espíritos podem sair desse lugar pelo arrependimento, pelo resgate. Então, nós espíritas temos uma visão bem diferente do que é o inferno dos pagãos e das religiões católicas, as religiões cristãs que não são espíritas, vamos dizer assim. Portanto, o espiritismo não nega que existe um lugar de sofrimento e confirma o purgatório, como eu já disse, que nós chamamos de um umbral. Confirma que é cada um segundo a sua obra. Nós colhemos o que semeamos, assim na terra como no céu. Se nós cometemos o mal, nós vamos colher mal. Se nós cometemos o bem, nós vamos colher bem. Concordamos também que o pior dos erros é esses dois que Dante Alighieri e que Fénelon descreveram. Os suicidas, que acabam com a própria vida, e os hipócritas, que iludem o povo através da religião. Nós espíritas concordamos com isso. Mas nós espíritas achamos que o prazo de expiação não é eterno. Que o prazo de expiação está subordinado ao melhoramento do espírito culpado. Ele vai melhorar. Então ele vai sair daquela situação que ele se encontra. E, portanto, nós não admitimos a condenação eterna. Mas eu gostaria de chamar a atenção para terminar. Tem umas pessoas, eu vou arrepender, eu resolvo o problema todo. Não, não é assim não. Pagarás até o último cetil. Jesus falou. Então, não basta arrepender. Nós temos que expiar, quer dizer, sofrer, principalmente moralmente, por causa desses nossos erros. Mas nós temos que reparar esses nossos erros. E é interessante que tem um livro que chama Leis do Amor, que é de Emmanuel e psicografia de Chico Xavier, que diz como cada pessoa reencarna de acordo com o erro cometido. Ele diz assim, tem só uns poucos que eu lembro. Aquele que perverteu a juventude vão reencarnar como professores para resgatar. Aqueles que usaram da política para enriquecer, e está acontecendo até muito aqui no Brasil, vão reencarnar como lavradores que vão ter que trabalhar a terra com o próprio suor do rosto. Então são situações que realmente correspondem ao reparo que a gente tem que fazer quando erra. E assim, meus amigos, nós falamos aqui sobre esse assunto, que é importante, a vida dos espíritos depois da morte. Vamos passar ao terceiro bloco para responder perguntas dos telespectadores. Vamos chamar os nossos comerciais.